Bom dia, gente, tudo bem? Eu só estou vendo aqui um ajuste rapidinho aqui para compartilhar a tela do computador aqui que eu não estou conseguindo mexer aqui. Espera aí que eu te ajudo que eu tenho que habilitar. Tenta agora. Espera aí. Vai entrar aí, vai mostrar meu rosto aqui. Estou todo descabelado. Tá todo mundo me ouvindo? Alto e claro. Aqui é o PC, tá compartilhando. Tá, share screen. Aqui tem duas opções, o Henrique. Eu vou colocar aqui nesse aqui mesmo. Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Tá todo mundo bem? Vou dar um apoio aqui de física rapidinho, certo? Tá todo mundo ouvindo certinho? Beleza. Hoje o apoio vai ser sobre física dinâmica. Eu vou abordar dois temas, né? Vai ser mais uma revisão mesmo sobre as leis de Newton, que no caso aqui vai incluir também as forças de atrito, e a lei de Hooke, certo? Deixa eu colocar aqui a tela cheia. Seu áudio ficou mudo, Miguel. Opa! Agora foi. Agora foi. Beleza. Então, aqui eu estou falando pelo celular e está deixando aqui no computador. Mas tá indo. Tem que segurar para falar aqui, né, Henrique? Cara, eu nunca usei pelo celular, mas creio que tem a opção só de deixar o áudio aberto. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Faz tempo que eu não mexo nisso aqui, daí trava tudo. Carinha. Aqui, ó, pera aí. Eu vou ver aqui, fica tranquilo. Eu vou ficar segurando aqui mesmo e pau na máquina. Então, bora lá. Fala. Deixa eu te falar, tem a opção ali no ativar, né? Olha na sua tela. Sem No ser o celular, você fala. celular, isso. Certo. Vai ter a opção, né, de deixar habilitado. Olha no seu slide, passa a tela, né, que tem o seu slide, que você vai ver seu slide, né? Certo. Aí você tem a barra de ferramenta inferior, né? Desativar mudo, iniciar vídeo, compartilhar participantes. Você desativa o Certo. mudo. Conseguiu Então, ver? aqui já saiu já. Tá, então você Já não está saiu. segurando. Você não está segurando Não. mais. Então vai de Agora. calma. Então, beleza. Desculpa aí pelas falhas técnicas, gente. Então, bora lá. Newton, durante sua observação diante da natureza, né, ele chegou a algumas conclusões sobre os corpos, né? Algumas conclusões. Por exemplo, a primeira lei de Newton, ela vai tratar basicamente que o quê? Um corpo, quando ele está em movimento ou em repouso, ele tende a continuar a permanecer ou em movimento ou em repouso até que uma força exterior, certo? Estimule ele. Por exemplo, se eu estou, isso pode parecer óbvio ou não, mas, por exemplo, se eu estou com um objeto parado e que está em estado de repouso, no momento que eu incentivar ele com alguma força, direcionando ele a algum movimento, lógico, essa força tem que ser maior que a sua força de atrito. No momento que eu estimular, ele vai começar a ir em movimento. Isso é a parte
começa a partir do princípio da inércia. Aqui, avançar a página, né? Aqui, ó. Aqui basicamente o resumo que eu falei. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Seu enunciado original encontra-se traduzido no texto abaixo. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme de uma linha reta, ao menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Que é basicamente isso. Um corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso até alguém aplicar alguma força nele. E um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento até que ele vá perdendo esse movimento com uma força contrária a ele. Daí, no caso, pode entrar o atrito. Aqui a gente tem... Era para aparecer uma imagem, né? Mas tudo bem. Era para aparecer uma imagem aqui, mas tudo bem. Era a imagem de um rapazinho em movimento num carrinho de supermercado. Tá, a gente tem a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton vai falar basicamente o quê? O corpo, esse objeto, quando ele está em movimento, por exemplo, se eu empurrei com determinada força, ele vai continuar se movimentando de acordo, a sua velocidade vai continuar se movimentando de acordo com a força que ele sofreu, que ele foi estimulado. Mas se eu aumentar essa força, ou diminuir, sua constante pode variar da sua velocidade. E o que ele chegou a concluir? Que quando um corpo de massa X, por exemplo, ele vai sofrer um estímulo de uma força aplicada sobre ele, ele vai tender a se movimentar. Se eu aumentar essa força ou diminuir, a sua velocidade tende a variar. E no momento que a sua velocidade varia, eu chego à conclusão de que ele vai ter uma aceleração nesse meio. Ou seja, diante dessa sua observação na segunda lei de Newton, ele chegou ao ponto de que todo corpo que tiver uma alteração de sua força em relação à sua massa, ele tende a mudar a sua aceleração, tanto para crescente como decrescente. Certo? No caso dela ser crescente, a sua força tem que ser maior que a força de atrito, que vai tirar, no caso dele, essa força de atrito, é que vai deixar ele em estado de repouso. Então, essa força tem que ser maior que a força de atrito máximo. Certo? O atrito em si, ele vai, como é que eu posso dizer? Vai ser uma força que vai se opor ao movimento de um corpo. Só que ele vai variar dependendo da superfície onde esse corpo está. Então, quanto menos rugosidade, mas quanto mais nivelar for a superfície onde esse corpo está, aí vai ter mais nivelar, mais liso, assim a gente poderia dizer assim mais grotescamente, menor vai ser o atrito com ele. Agora, quanto mais irregular a superfície desse nível onde esse corpo se encontra, maior vai ser o quê? O nível de tração. Putz, fugiu o nome agora. O nível, não tração em si, o nível de força. Peraí. Então, enfim, vai ser maior a força contrária a ele, que vai ser a força de atrito, lembrei. Maior vai ser a força de atrito dependendo da irregularidade do terreno. Então, aqui dando uma lidinha rápida, né, um resuminho. A segunda lei de Newton, também conhecida como a lei de superposição das forças com o princípio fundamental da dinâmica, vai se traduzir na seguinte frase abaixo. A mudança de um movimento é proporcional à força motora imprimida e produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi aplicada. É basicamente isso. Conforme for aumentando a minha força em relação à minha massa, se eu aumentar a força dela, permanecer a massa, mas aumentar a força dela, maior vai ser minha aceleração. Se eu reduzir essa força, menor vai ser minha aceleração. Ou seja, ele começa a aumentar a aceleração ou ele vai ficar retardado, vai começar a perder a aceleração. Isso também é referente à massa. Se eu aumentar a massa desse corpo, maior vai ter que ser a força aplicada sobre ele. Deixa eu ver aqui se apareceu alguma coisa. Aqui no caso, o exemplo, né, era para ter ido essa imagem, mas tudo bem. Aqui dá para explicar duas coisas, por exemplo. Aqui a gente tem, deixa eu ver se a setinha aparece. Aqui, esse sujeito aqui está olhando para o carrinho, supermercado, aqui à esquerda.
no momento que ele empurra o carrinho, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar adicionar uma força nesse corpo aqui, que é o carrinho, que tem uma massa, certo? Só que, por exemplo, vamos supor que numa condição ideal, esse nível onde está esse carrinho e esse sujeito não tenha atrito. Então, o que vai acontecer? Pela inércia, o carrinho vai continuar o movimento infinitamente, porque não tem uma força contrária a ele, ao seu movimento, que seria a força de atrito. Já se adicionarmos a força de atrito, que é o que corresponde a muitos casos na realidade, dependendo do lugar, o carrinho ele vai perdendo velocidade com o tempo, porque a sua aceleração vai começar a decrescer, vai começar a se retardar por conta do atrito do solo. Então, tipo, ele começa com uma velocidade inicial, vai aumentando, depois vai começar a reduzir. E até ele chegar ao estado de repouso novamente. Aqui está a fórmula, basicamente, né, da segunda lei de Newton. Ele chegou nessa conclusão de que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tenho uma massa x para uma determinada aceleração, se eu aumentar essa força, por exemplo, se eu aumentar essa força, não, eu tenho essa massa. Se eu aumentar a aceleração desse corpo, maior vai ser a força resultante. Agora, se eu quero aumentar a aceleração, vou ter que aplicar mais força sobre essa massa. Chegou basicamente essa fórmula aqui, tipo, essa resolução. Certo? Há alguma dúvida até aqui? Tá, eu acho que não. Vamos para o próximo slide, então. E a terceira lei de Newton é basicamente que toda ação vai ter uma ação contrária a ela. Então, vai causar uma reação, que seria uma força contrária a ela. Por exemplo, aqui no caso, na segunda lei de Newton, a gente estava falando sobre o movimento. O atrito em si, ele não vai entrar aqui na segunda lei de Newton, ele ainda não está incluído. Mas a partir daqui da terceira lei de Newton, já começa a incluir o atrito. Opa, tem uma mensagem aqui. Tudo ok, beleza. Então, a partir da terceira lei de Newton, que vai ter essa força contrária a essa ação, que seria a reação, certo? Ou seja, nos outros exemplos anteriores eu já resumi isso, né? Então, para não ficar repetitivo, entra a questão do atrito, mas não só o atrito. Se, por exemplo, eu tenho uma massa que colide, um corpo que colide com outro corpo, automaticamente vai ter uma reação entre esses dois corpos. E essas reações vão ser de forças iguais, mesmo que a massa seja diferente. O que vai mudar de um para o outro é a intensidade que eles vão receber essa força. Eu acho que eu pequei nesse assunto aqui, está dando o exemplo do atrito aqui ó, no carrinho, mas eu pequei nesse assunto aqui que eu não coloquei uma imagem de corpo se colidindo. Mas qualquer coisa eu abro aí na internet, se for o caso. Mas não é só com corpos se colidindo também. Por exemplo, um corpo que está na superfície, por exemplo, nós aqui estamos sobre a superfície da Terra. Existe tipo uma força que a gente está sendo atraído pela Terra por conta da sua massa, né, da sua gravidade. Só que, ao mesmo tempo, a Terra também é atraída pela nossa massa, que nós também temos um centro de gravidade, também temos massa. Então, um vai ter uma alteração com o outro, só que o que acontece? A nossa força gravitacional é basicamente insignificante com a da Terra. A da Terra é milhares de vezes maior. Então, tipo, não vai ter uma coisa assim, como é que eu posso dizer, relevante, não vai ter um efeito relevante sobre isso. Mas é por conta dessa massa em si que a gente tem a atração dos corpos. Tanto é que, tipo, aqui eu também peguei nesse assunto, eram para ter dois vetores. Um vetor que seria a força-peso. Quando a gente fala de peso, a gente está se referindo à força, no caso. A gente até usa a expressão errada. Vou medir meu peso ali na farmácia. Mas a gente não mede o peso, a gente mede a massa. O peso em si é o quê? Ele vai ser em newtons, o peso é em newtons e é uma força. Quando a gente vai na farmácia, a gente mede a massa e está em quilograma, no caso, né?
Então, o certo mesmo era medir a nossa massa, não nosso peso. Mas, enfim, o peso, na verdade, vai ser nada mais, nada menos que uma força desse corpo em relação à superfície que ele se encontra. Então, você vai pegar praticamente a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui também. Mas depois eu vou fazer uns exercícios aí na frente, daí eu repasso essas informações. Mas, enfim, a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo, a gente vai pegar basicamente essa massa, multiplicar pela aceleração, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, mas costumo arredondar para 10. Então, por exemplo, se eu tenho 70 quilos, eu vou pegar esses 70 quilos, quilogramas força, né? Quilogramas, né? Porque força força é outra coisa, só quilogramas. Eu vou pegar esse quilograma, vou multiplicar pela aceleração da gravidade, ou seja, vai dar 700 newtons. 70 quilos vai dar 700 newtons, basicamente. E eu acredito que seria isso mesmo. Mas que eu me lembrei algo mais relevante para acrescentar aqui na explicação. Vou dar uma lida aqui rapidinho na terceira lei de Newton, só para gravar mesmo o que a gente comentou. A terceira lei de Newton recebe esse nome de lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares ao aplicar uma força sobre um corpo, que é a ação, e recebemos desse corpo a mesma força, que é a reação, no mesmo modo e na mesma direção, porém com sentidos opostos. Enunciado original do terceira lei de Newton encontra-se traduzido no texto abaixo. Toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. E aqui, basicamente, está falando de corpos se encontrando, assim, colidindo, não só se colidindo, né? Por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo aqui do carrinho. Basicamente, para a gente poder andar, né? O cara, para ele poder empurrar esse carrinho, ele está aplicando uma força sobre esse carrinho, só que o seu pé, ele vai aplicar uma força também no solo, só que para ele poder se movimentar, ele vai ter que ter uma força de atrito, e ele vai ter que vencer essa força de atrito em relação do solo, na sola do pé dele, em relação ao chão. E quando ele superar essa força de atrito, ele vai basicamente empurrar, assim, eu acho que ele não vai empurrar assim com força, né? Mas, tipo, ele vai começar a andar sobre o chão, vai, entre aspas, ele estaria empurrando o chão, mas não nesse sentido, né? Não ao pé da letra, né? E a rodinha seria a mesma coisa. E é isso. Agora a gente tem a lei de Hooke, né? A lei de Hooke é, na verdade, o quê? O Hooke ele foi um físico que ele estudou sobre a elasticidade dos materiais. A elasticidade, aqui eu não sei se está falando nesse textinho que eu coloquei, mas a elasticidade é nada mais, nada menos que a capacidade de um corpo, qualquer material. A gente fala corpo, mas qualquer corpo de um determinado material sofrer uma força. Essa força pode ser tanto de compreensão, ou seja, eu posso estar batendo nele, né? A força está indo no sentido a essa massa, certo? Esse corpo. Ou pode ser também de tração, ou seja, eu estou pegando esse corpo, estou tracionando ele, estou puxando ele, certo? E vai ser a capacidade desse material sofrer essas conformações, né? Sofrer essas forças, com essas forças externas, e voltar ao seu estado original. Resumindo, vai ser o quê? A gente sempre pega o estado da mola. A mola é elástica. Por quê? A gente tem a mola de tração e tem a mola de compressão. A mola de tração, a gente vai pegar e vai esticar ela, certo? Só que até uma determinada força que a gente aplicar, essa mola vai voltar ao seu estado original, que era a forma original que ela estava antes de ser tracionada. Se a gente aplicar uma força maior, ela passa do seu estado elástico e começa a partir para o seu estado plástico, ou seja, a mola começa a se deformar. E no momento que ela vai para o estado plástico, ela não volta mais a ser elástica, ou seja, ela começa a perder sua elasticidade, ela vai ficando dura, entendeu? Por isso que a gente chama o material plástico, por exemplo, pega o copo descartável, porque ele é de plástico. Porque a gente consegue trabalhar com esse material, deixando ele na forma que a gente quer, ele não volta
a forma original que ele estava antes de se tornar, pegar aquela forma, né, que seria do copo. Eu vou pegar o copinho plástico, por exemplo. Só que você já parou para perceber, se você dá qualquer encostadinha no copo plástico, ele vai dar uma amassada, não vai? Então, você não consegue voltar ao estado original dele, porque ele perdeu sua elasticidade. Ou seja, tem cada material vai ter um limite de escoamento dele, né? Que o que vai ser esse limite de escoamento? Vai ser o limite de quanto de tensão que aquele material vai sofrer, ou seja, quanto de força eu vou aplicar nele, tanto comprimindo ou tracionando, que ele vai começar a se deformar, mas ele pode voltar ao seu estado original antes dele ser deformado. Isso que vai ser a elasticidade. Eu vou conformar esse material e ele vai voltar ao seu estado original. Se eu passar dessa força, tipo, aplicar uma força maior que isso, ele passa do seu estado elástico e vai para o plástico, entendeu? E é basicamente isso. E por isso que quando a gente, aquelas molas, né, vou pegar o exemplo da mola, quando a gente aperta ela demais, por causa da mola de compressão, com o tempo ela vai perdendo a sua elasticidade, né? Você vê que, tipo, qualquer forcinha que você colocar, tipo, ela não resiste mais, ela vai, tipo, como é que eu posso dizer? Qualquer número de massa menor do que ela tinha antes, começa a conformar ela, porque ela está perdendo sua elasticidade. Mas isso é normal em alguns materiais. E a mola não só, a gente usa o exame da mola, mas vários materiais é assim, o aço é assim, o plástico, no caso, a gente fala plástico, mas o plástico é um tipo de polímero, né? A gente só chama ele de plástico por conta dele ter essa característica mecânica dele, né? Que é a característica plástica. Mas os polímeros são assim, o aço é assim, o cobre é assim. Existem muitos materiais que é assim. É lógico, cada um vai ter sua particularidade. Mas é isso. Enfim, o Hulk foi o Hulk, um dia ainda vou aprender a falar o nome dele certinho. Foi o cara que dedicou a sua vida para estudar essa característica dos materiais. É por isso que tem a lei de Hooke, que ele fala, na verdade, é o quê? A força elástica de um material vai ser igual ao quê? A força aplicada dele. Ou seja, se eu tenho uma mola que ela suporta uma carga de 5 quilos sem se deformar, ou seja, sua capacidade é o quê? Vai ser de 5 quilos. Só que se eu começar a aplicar uma força maior, dependendo também, outra coisa que a gente tem que levar em conta também, é a espessura da mola, né? A espessura nas paredes da mola e também o tipo de material que ela é, né? Porque, como eu falei, cada material ele vai ter sua particularidade. Eu gosto muito de comparar isso tanto com o alumínio como com o aço. O aço ele é um material muito mais denso, né? Ele tem muito mais resistência em algumas características do que o alumínio. Mas, por exemplo, você pega, por exemplo, a gente pega a bicicleta. Existem vários tipos de bicicleta. Tem a bicicleta com o quadro dela que é feita de aço a um determinado tamanho. A gente tem a bicicleta que é de quadro de alumínio. Se você for ver, o quadro dela é o mesmo tamanho, assim, o tamanho da bicicleta em si, mas a espessura da tubulação, né, daquele quadro, ele vai ser bem maior. Por quê? O alumínio ele é um material mais leve, porém ele não tem a mesma resistência mecânica que o aço. Então, para reforçar, compensar essa resistência mecânica, eu tenho que ter uma espessura de material maior, entendeu? E aí entra nesse caso também. Por exemplo, o alumínio é muito mais elástico do que a mola. Assim, elástico não, mais maleável, né? Elástico. O legal do você trabalhar quando a gente trabalha com aço, né? Não só com aço, né? Qualquer outros metais, para falar bem a verdade, é que a gente costuma falar que é tipo tudo um material só que é que tá, por exemplo, quando a gente trata de metal, existem vários tipos de liga. Então, tipo, cada liga vai ter sua particularidade. A gente encontra alguns alumínios também, né, que tem a mesma resistência que alguns tipos de aço, alguns, mas tipo não é igual, tipo é bem semelhante, mas tem aço também que é muito mais leve. Enfim, eu tô vendo que eu já tô fugindo aqui do assunto, basicamente. Só para voltar, mas é basicamente isso. A gente vai ter um material que vai suportar uma carga, pode ser tanto de compressão, ou seja, comprimindo é quando estou pegando essa força, esse material, a força está indo de encontro com ele,
certo? Está espremendo ele. Ou quando é de tração, pega esse material e estico ele. A força está indo, não está indo contra, está indo no sentido oposto ao material. É basicamente isso. Daí o Hooke chegou à seguinte observação aqui, ó. Se o slide for, né? Aqui. Aí eu tenho a lei de Hooke, né? A fórmula da lei de Hooke, que ele fala o seguinte: F, que é a força, vai ser igual a K, que é uma constante. Essa K, esse K pode ficar despreocupado, porque a questão tem que dar o K. Se ela não te dá o K, tipo, ela vai pedir para você procurar o K, então é só fazer a conversão aí da fórmula. Mas esse K está atrelado muitas vezes ao tipo do material, certo? Então é uma constante assim que você não precisa se preocupar, que vai depender do tipo de material e aquilo que eu falei para você também, para vocês, né? Também depende muito da espessura do material, que às vezes eu posso pegar só para finalizar aqui, para não ficar enjoativo esse assunto. Pego a mola do feixe de mola do carro e pego o feixe de mola de uma carreta. Você vai ver que, tipo, além os dois são molas. Os dois vão ser materiais que vão atuar como mola, né? E eles vão servir para quê? Para amortecer o movimento do carro conforme ele vai andando e sofrendo alguns desníveis com o relevo. E o que acontece? Se você for ver, a espessura, até o formato, para falar a verdade, o formato da mola de um caminhão, de uma carreta, é totalmente diferente do formato de uma mola de carro. Mas se você for ver a espessura do material, os dois são de aço. Eu acho que se mudar alguma coisa, uma coisa ou outra na liga de aço, né? Mas se você for ver, os dois são basicamente o mesmo material, com pequenas diferenças. Mas se você for ver a espessura desse material, é totalmente diferente. A da carreta é 1000 vezes mais espessa do que a do carro. Sem contar que a do carro é uma mola só, tipo, em duas, né? Vamos colocar 2 molas em cada eixo, né? São 4 molas. A da carreta ou do caminhão, o nome já diz, é feixe de mola, ou seja, você pega várias molas que parecem com lâminas e vai colocando uma em cima da outra. Ou seja, você vai tendo uma área maior, né? Uma massa maior, um volume maior, para compensar o peso que ele vai receber. Então, é basicamente isso. Aí que entra esse K. Vai ter muitas vezes aí uns exercícios que você vai encontrar que vai estar falando basicamente da mesma massa, só que a constante vai estar diferente, entendeu? Porque essa constante, é o que eu falei, vai variar de material para material e de mola para mola. Aí o cachorro tá latindo aqui. Espero que não atrapalhe. Enfim, daí o K vai ser a constante, o F vai ser a força que vai ser aplicada sobre esse corpo elástico, e o L, o delta L, é a variável do distorcimento, da distorção desse corpo, ou seja, lá no comecinho, né, toda vez que a gente for trabalhar com delta e alguma letra na frente dele, ele vai ser variação. Lá no comecinho, lá, o Henrique passou para vocês sobre física, ele falou sobre velocidade média, daí tinha o delta T, delta S, delta S, delta V, ou seja, é a variação, ou seja, é a variação a variação de alguma coisa. Aqui no caso eu vou variar o meu comprimento, o delta S vai ser a variação do comprimento da minha mola, certo? E é basicamente isso. E a gente vai ter uns exercícios aqui. Eu vou dar um tempinho. Só uma pergunta, peraí. Todo mundo entendeu? Ou quer que eu repita alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida também antes de passar o exercício? Eu não posso soltar o exercício assim sem saber se vocês estão com alguma dúvida. Vocês estão com alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Ninguém ficou com alguma dúvida? Está cansativo a aula? Pode falar. Eu estou aberto à crítica. Se quiser tomar uma água também. Tá tudo ok? Pode passar para os exercícios? Quer que repete? Explica alguma coisa de novo? Tá tudo certo? Então, beleza. Chupar uma balinha aqui, que a garganta já tá seca já. Então, bora lá. Vou passar os exercícios. Eu vou dar... esse exercício, a gente vai usar a seguinte fórmula.
Vocês copiaram a fórmula? Eu nem falei isso para vocês. Ó, a fórmula que vocês vão precisar copiar, essa aqui é da lei de Hooke, vocês vão usar nos exercícios que vão pedir falar sobre mola, né? Então, peço que vocês copiem, também vou dar um tempinho aí. E eu vou colocar também da fórmula da segunda lei de Newton, que vocês vão usar elas praticamente para tudo. A terceira lei, vocês só vão somar algumas forças. Vou dar um tempinho aí para você copiar. E aí, todo mundo já copiou? Sim? Então, beleza, vou colocar aqui a da segunda lei, vocês copiar também. Copinha da segunda lei que vocês vão precisar. Daí a gente vai para os exercícios. Copiaram já? Não, dá para eu ver as mensagens por aqui também. Tá, eu vou passar então. Bora lá. Vamos lá. Começar com a questão 3, né? Certa mola helicoidal, né? Você sabe por que se chama helicoidal também? Tem vários tipos de mola, né? Ela se chama helicoidal só pela forma dela mesmo. Que ela vai dando ela de espiral, né? Também você encontra como essas molas assim que tem espiral, que você encontra em caderno mesmo, de fichário, essas coisas, em caneta. Essas molas de espiral se chamam helicoidal por conta disso, por causa das suas espirais. Mas tem outras molas também, tipo essa de espiral, que no caso aqui está se tratando de uma mola de tração. Ou seja, ela vai receber uma força que vai no sentido oposto a esse corpo, a essa mola. Mas também, tipo, tem outras molas também. Eu vou passar mais para frente para vocês verem. Então tá. Vamos ver aqui o exercício. Certa mola helicoidal, presa num suporte vertical, tem um comprimento de 12 centímetros, certo? Então esse seria o comprimento dela normal, sem sofrer nenhuma força. Quando se prende a mola a um corpo, ou seja, esse corpo tem a massa de 200 gramas, ela passa a medir 16 centímetros. Né? Aqui ele dá o dado da aceleração da gravidade, né? Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E ele fala aqui, ele pede a constante elástica da mola, certo? E ele pede na unidade de medida de Newton metros. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Ou, se quiser, eu vou colocar até aqui a fórmula de novo. Não, vou dar para vocês verem aqui rapidinho uma questão. Se precisar, eu volto para a fórmula lá, explico de novo a matéria. E eu vou resolver com vocês. Só um negócio aqui. Não, eu não quero iniciar um vídeo por aqui para essa câmera. Aqui. Prontinho.
Eu acho que eu vou ser um pouco infeliz aqui nessa tentativa aqui. Pela imagem não vai dar não, Miguel. Dá um jeito de É, fazer no PowerPoint. beleza, peraí. Só um minutinho. Interromper o vídeo. Quem não tem cão, caça com gato, né? Então, bora lá. Tá abrindo aqui. Ih, será que travou o vídeo aqui? Me travou o vídeo. Tem que ser no PowerPoint mesmo. Ai, ai. Tá. Vou parar a transmissão aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Eu quero aperto aqui. Então, bora lá. Já fizeram? Vou abrir a questão aqui de novo. E já conseguiram fazer o exercício? O pessoal tá respondendo no chat. Deu 50 ou letra B? 50 ou letra B? Na verdade é 5.0. Sim, 50 ou letra B. Mas beleza. Vamos lá tentar resolver então. Vou pegar ela aqui. Ia fazer no caderno, mas só que ia ser mais rápido. Beleza, então. A gente tem aqui. O que o exercício está falando? Ele quer saber a constante, certo? Qual seria a fórmula da constante aqui? A fórmula da constante é a seguinte. Cadê? Vou voltar aqui o slide anterior. A força da mola vai ser o quê? A variação do tamanho dela, né? Que seria o ΔL, variação de tamanho, e a constante. Como a gente quer achar a constante, então a gente vai passar, aqui ela está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então vamos lá. Vamos tentar fazer aqui no PowerPoint. Ele me deu os dados. A massa é igual a 200 gramas. Peraí. A massa é igual a 200 gramas. A variação é de 16 centímetros. 4 centímetros, né? Então vamos lá. Seria aqui. Meu Deus. O que está acontecendo aqui? Sem preenchimento. Vamos lá. Vamos lá. Massa igual. Vou colocar 2 pontos aqui. Massa vai ser igual a 200 gramas, que é igual, já vou converter aqui, a 0, cada vírgula, 200 quilogramas, certo? Descendo, ele vai me dar também a variação, certo? A variação do comprimento da mola, quanto ela sofreu. A variação foi a seguinte, o L inicial, né, o comprimento inicial dela, vou colocar aqui como é de 0, né? É de 0, era igual a de 12 centímetros. E o L final, vou colocar aqui embaixo, o L final, rapaz, o L final era de 16 centímetros. 16 centímetros. E ele me deu a aceleração da gravidade, que é de quê? De 10 metros por segundo. Aqui não tem barra, que maravilha. Não temos barra, então vamos colocar 10 metros por segundo ao quadrado.
que é a aceleração. Tá, massa 200 gramas, né? O 0,2 quilos. 12 centímetros inicial. Final, 16 centímetros. Gravidade, 10 metros por segundo. Tá. Então, aqui eu vou abrir mais outra caixa de texto. Cadê aqui? Vem cá, caixa de texto. E vamos lá, a gente já começa aqui. K vai ser o quê? K é igual. Quando que é muito fazer o sinal de igual aqui. Pera aí, eu ainda acho esse sinal de igual aqui. Pera aí. Oh, merda. Shift igual. Não. Beleza, tá. Vou continuar com 2 pontinhos. Só espero que vocês não se confundam. E nem eu me confunda, né? Que eu fico perdido aqui. Tá? K é igual. A minha força vai ser de quê? De 0,2, né? 0,2. Na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que... tá em quilogramas. Eu tenho que passar o quê? Qual a unidade de medida que ela tá aqui? Eu já ia comer bola aqui. A unidade de medida dela aqui e não está falando a unidade de medida dela. Está em Newton. Eu tenho que passar o quê? De gramas para Newton. Já ia comer bola. Tá, vamos converter a aceleração aqui. Aceleração não. A massa. Vamos lá. Força é igual. Vamos, fi. Esse negócio tá de sacanagem comigo aqui, não é possível. Vamos lá. Puta que merda, viu? F é igual. E não dá aparecendo nada. Caps Lock F. Caramba, mano. Pera aí. Pronto. Já era aqui. Pera aí, tem que achar outra alternativa. Isso aqui não vai dar certo não, Henrique. Pera aí. Isso aqui não vai dar certo. Tem uma canetinha aí do Zoom também, tá? Ou do próprio PowerPoint. A do Zoom fica onde aqui? Annotate. Aqui. A do Zoom? Ótimo, maravilha. A do Zoom Tô, tá na barra já de tô, ferramentas. já tô mexendo aqui já. Formato. Vamos ver. Aí, maravilha. Aí. Meu Deus, vamos lá. Força vai ser igual aqui a 0,2 gramas, certo? 0,2 gramas vezes, vou colocar um X maiúsculo aqui, 0,2 quilogramas, abre um espaço aqui, vezes, esse X aqui é o vezes, a aceleração da gravidade vai ser de 10 metros por segundo. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar que, enter, minha força, vou escrever assim mesmo. Minha força vai ser igual, o teclado não está funcionando direito, vou escrever assim mesmo. Minha força vai ser igual ao quê? A 0,2 vezes 10, que vai dar o quê? 2 newtons. Certo? Tá. Aqui eu já tenho a minha força. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, encontrar a diferença aqui da mola. Tá. K vai ser igual com a minha força. Peraí. Aqui. Cadê a canetinha?
Peraí. Meu Deus. É igual. Aqui. Minha constante, pronto. Minha constante é igual. Minha constante vai ser igual a força, vai ser a força de tração, que é de 2 newtons, de tração de 2 newtons sobre a minha distância aqui, minha variação de comprimento. Que vai ser o quê? Minha variação é de... Deixa eu colocar um número desse aqui. 2 sobre... Tem que achar essa barrinha aqui, peraí. Barra. Peraí. Pronto, voltei. Ctrl V, 2 sobre 0,04. Certo? E aqui também tem que mandar o sinal de igual aqui. Pronto. Pronto. Já dá para fazer meio mundo de conta já. Ai, meu Deus, que vexame. Tá, e dessa variação aqui vai dar quanto aqui? 5, vai dar 50 aqui. Vai dar 50 newtons. Coloca aqui, ó. 50 newtons. Copiei esse barra aqui. Meu Deus, teclado ruim é outro nível, né? Newtons metros. Tá. E o que vai fazer? Não tem essa alternativa. A gente vai ter que converter. Como aqui está em centímetros, na verdade... não, aqui já está certo mesmo. 50 barra Newton metros. Ele estava em centímetros ali, que foi a variação dele. E eu já passei aqui para metros, no caso. Que 4 centímetros vai ser 0,044 metros. Só que ele me deu a opção de quê? Ele me deu a opção de notação científica. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui. Vou ter que converter. 50 vai ser o quê? 5 na base 10. Ou 5 ponto vezes 10 newtons barra, vamos ver aqui, metros. Bem, essa aqui vai ser a minha constante. Tenho Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Pronto, já é. Bem, eu tentei improvisar aqui, né, gente? Mas eu espero que não tenha ficado alguma dúvida, certo? Se falar também, se ficou alguma dúvida aí, também pode falar, porque a explicação aqui ficou uma porcaria. Mas é basicamente isso. Eu peguei
eu peguei a força, né, que foi aplicada, aqui no caso eu peguei a massa do corpo, e multipliquei pela aceleração, que é a constante da gravidade, certo? E depois eu só peguei essa constante, coloquei com a variação de 4 centímetros ali, que era a variação do comprimento. Eu peço até desculpa aí pelos erros técnicos aqui, mas eu acredito que seja isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver aqui as mensagens. Aqui deu o mesmo. 50, o B no caso, isso mesmo. A gente vai converter, porque ele não tirou essa opção aqui nas alternativas. É a alternativa B. Que falta fazer uma lousa, hein, mano? Eu ainda vou aprimorar isso aqui. Já deu a hora? Não, dá tempo de fazer mais um aqui ainda. Não, já deu sim, ô Miguel. O Fernando já tá na aula. Certo. Então, beleza. Eu acho que é isso. Palavra-chave. Continue a estudar. Essa é a palavra-chave. Vou escrever aqui. Eu vou mandar aí no link do grupo as listas de exercícios de onde eu tirei eles. Qualquer coisa, vocês me chamam aí. Se quiser precisar de uma ajuda para responder, tamo aí. Vou tentar arrumar uma forma mais fácil, né? Para fazer a resolução, que essa aqui não deu muito certo. E é isso. Fechou, Vou já Miguelito. encaminhar aqui. É para uma próxima aí. Falou, gente. Desculpa qualquer Valeu. coisa aí. Depois a gente troca uma ideia de como resolver mais fácil as questões, né? Sim. Questão de ferramenta. Tem algumas ferramentas que eu tenho aqui que eu vou passar para você depois. Porque realmente é difícil, né? Ficar escrevendo no slide. Eu te entendo. Sim. Eu ia tentar fazer aqui que era a minha ideia. Eu já estava com as questões aqui, né? Eu ia passar para o caderno e fazer com, tipo, por exemplo, o celular, pelo computador eu explicava, pelo celular fazer a resolução. Mas vocês falaram que a imagem não ficou muito boa. Não fica boa pro pessoal, aí acho que confunde mais. Né? A gente tenta utilizar as ferramentas, né, tecnológicas aí, programas, que nem o Rafael Sim. utiliza uma lousa virtual, então tem algumas Me manda o link funcionalidades depois aí que dessa dá pra... lousa. A gente troca uma ideia. Fechou. Valeu, Beleza. brigadão. Nada, que isso. Desculpa qualquer coisa. Ô, Fê, se quiser, tá liberado. Tudo bom? Dia. Bom dia.